todos, tudo bem? Como vocês estão? Novamente aqui eu, no programa da Cron TV, nos caminhos do xamanismo. Mas antes de mais nada, de fazer essa minha fala, eu quero comunicar, por questões de tempo, eu vou estar apresentando para vocês o último programa, que é esse aqui, que daqui a pouco vocês vão começar a assistir. Por quê? Porque eu estou envolvido com dois artigos que eu não consigo me concentrar, não consigo terminar eles. Tem a questão da livraria, com essa economia tão desastrosa, as vendas tiveram uma queda significativa e eu preciso me dedicar mais a cadastrar livros na internet, porque infelizmente também a quantidade de pessoas que visitam a loja física é muito, muito pequena, então não tô tendo um retorno. E para isso eu preciso me dedicar um pouco mais a essa dinâmica de cadastrar livros, principalmente para que as vendas online melhorem um pouco. E além disso, também tem um livro que eu já estou afastado dele há alguns meses e eu preciso retomar. Então, gente, eu quero agradecer de coração, Cris Pascoal, por tudo que você fez por mim, por todos os nossos programas. Né? Isso não impede que eu possa fazer alguma entrevista com vocês. Logicamente que isso não impede que um dia eu volte aqui a fazer algum tipo de programa para a Cron TV, mas infelizmente eu preciso dar uma pausa para acertar tudo isso, para deixar as coisas em ordem. E agradeço a todas as pessoas do chat que estiveram aí acompanhando a minha fala, um pouco daquilo que eu venho estudando, daquilo que eu venho apresentando para vocês. Quero agradecer de coração a Cris Lantin também, sempre prestativa, sempre atenta com a gente. Agradeço de coração ao meu amigo Rafael Pereira, da revista Alfa, que sempre colocou, através da sua habilidade de editar, o vídeo da melhor maneira possível. Quero agradecer também ao meu sempre especial convidado, Wagner Frota, que esteve com a gente aqui sempre no chat e duas vezes como entrevistado. E eu agradeço ele de coração e, e quem sabe a gente faça uma parceria aí para o futuro. E obrigado mesmo, obrigado a todos os escritores, a todos os intelectuais que eu tenho como apreço, que me traz esse caminho do entendimento intelectual do xamanismo. Agradeço ao meu amigo Zé Alves, são 36 anos de amizade, e nesses 36 anos praticamente a gente fez em torno de uns 6 rituais por ano, assim, num período de 20 e tantos anos. Agradeço de coração também. Agradeço ao Fred John está sempre presente também, um cara gente boa, tem um coração bom e tem um programa que a gente tem que estar lá sempre prestigiando, que é Tocando o Oculto. E não deixem de ler a revista Alfa de Ufologia, onde eu faço parte como conselheiro editorial, com muito prazer e com muita honra. Eu vou terminar o programa aqui contando primeiro uma história que aconteceu comigo, que talvez foi uma das mais emblemáticas na minha vida, apesar que eu tive várias experiências que eu chamo de feitiçaria de origem, ou de xamanismo por algumas pessoas. Era o ano de 1991, eu tinha comprado, como sempre comprei durante por muitos anos, aquela revista Planeta. E junto com essa revista Planeta eu comprava outras revistas. Eu lembro que uma dentre essas revistas contava a história de que numa cidade específica de Minas Gerais estava tendo um boato de que as pessoas viam elementais, né? Essa cidade chama Itamonte. E o que eu fiz? Eu me organizei então para fazer um passeio para lá, um acampamento aparentemente selvagem. Fui eu, um amigo e minha irmã. Né? Não vou aqui falar o nome dele só para preservar. Fomos nós três com duas barracas. Itamonte fica em sul de Minas, é uma cidade, um lugar, vamos falar assim, que faz divisa com São Paulo quase, assim, praticamente.
E eu lembro que ali ficava a fábrica da Parmalat, não sei se ainda existe essa fábrica lá, mas enfim, era lá. E o objetivo era, como eu tinha até falado para o meu amigo, para minha irmã, que a gente ia acampar num certo lugar, baseado numa reportagem que a gente viu, que eu vi numa dessas revistas, não sei se era Planeta, mas talvez fosse uma outra até, mas era uma revista esotérica, de que naquela região, em determinado lugar que a gente fosse ali, a gente seria recebido e a gente poderia acampar dentro desse terreno, que ali então acontecia esses avistamentos de elementais. Feito isso, a gente pegou o ônibus, nós fizemos aqueles lanchinhos, na época eu comia mortadela, né? Enfim, e levamos aquele acampamento mesmo bem simples e tal. Chegando lá na cidade, a gente teve que andar um bom bocado, porque não era no centro da cidade, era bem afastado da cidade. E eu andava com uma mochila, com bolsa, eu levei uma barraca, meu amigo levou a outra, e minha irmã andava com algumas coisas também. E, e foi assim, nós fomos indo então em direção a esse lugar. Chegando nesse lugar, existia uma placa. E essa placa a gente percebeu que era uma espécie de spa esotérico. E eu chamei uma pessoa e a pessoa foi até nós para conversar. E eu perguntei, aqui fica fechado, não fica aberto ao público, como que acontece aqui? Ele falou, não, aqui você paga por estadia. Ah, é por estadia? É, por estadia, você paga por estadia. Então, assim, tem um valor por dia das pessoas ficarem aqui, mas o que acontece? Aqui tem teatro esotérico, tem palestras, tem danças, tem fogueira, essas coisas todas. E quanto que tá a diária? Ah, a diária está em torno de R$ 250 por pessoa. Eu falei, muito obrigado pela informação. Nós não sabíamos que pagava diária, a gente não sabia que ali era um spa, que era um lugar fechado. Gente, a gente estava com R$ 50 no bolso. Isso em 90. Imagina uma diária de R$ 250. Era muito dinheiro. E aí, minha irmã me questionou, meu colega, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos caminhando e eu vou pensar em alguma coisa. A gente não vai voltar para casa assim, porque a gente tem que ir para algum lugar pelo menos para curtir um pouco aqui o lugar, né? Essa cidade, esse lugar, enfim. E a gente começou a andar. De repente, o tempo começou a fechar do nada. Do nada o tempo começou a fechar e veio, gente, uma chuva esquisitíssima, forte, não tinha muito vento, mas era uma chuva assim, enfim, muito difícil. Então assim, eu estava levando uma barraca, aí eu peguei as mochilas que estavam com a minha irmã e a gente começou a andar, e eles questionando, e agora para onde a gente vai? Vamos fazer o seguinte, a gente vai andar mais um pouco e a gente vai se abrigar em algum sítio. A gente inventa uma história e a gente se abriga em algum sítio. Aí meu colega, não, mas isso não existe, eles vão querer abrigar pessoas estranhas, vão pensar que a gente, enfim, não, vai dar tudo certo, pode deixar que vai acontecer isso. E a gente continuou andando, 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 e a chuva, sim, cada vez mais forte, e a estrada que a gente estava era uma estrada de terra, era muito difícil para andar. Tinha umas pedras assim, mas era difícil para a gente caminhar. Até que alguma coisa em mim não uma voz, mas uma sensação de que daqui a alguns metros você vai parar diante de um sítio e vai pedir abrigo ali. Vai ser ali que vocês vão acampar. Andando assim mais uns 10 minutos. Do meu lado direito eu vi dois homens assim longe na casa desse sítio, ou fazenda, sítio, sei lá. E eu fiz assim com a mão. Aí vieram os dois. Um deles era o proprietário, um mineiro mesmo, e outro era um amigo dele, um carioca, uma pessoa do Rio de Janeiro. Aí chegando próximo, eu inventei uma história. Inventei uma história que a gente se perdeu, a gente ia para um lugar e nesse lugar se cobrava um valor X. A gente não falou que ia ver gnomo, né, gente? Porque senão eles não iam. Gnomo, elemental, o que for. Senão eles não deixariam a gente acampar ali, porque eles iam pensar que a gente estava em outro caminho, sabe? Em outra questão. E aí naquele papo vem, naquele papo vai, ele concordou, o proprietário, o mineiro. Aí ele falou o seguinte, vamos fazer o seguinte então, para que isso não vire um costume, porque se eu abrir exceção para você, outras pessoas, se elas souberem, vão querer acampar aqui também. Aqui não posso, eu crio carpas, ele criava peixe ali, enfim.
faz o seguinte, então, vocês acampam um pouco mais profundo, onde ninguém vê a barraca. Eu falei, beleza. Aí ele pergunta, até que dia vocês vão ficar? Ah, nós vamos ficar até domingo, era uma sexta-feira à tarde, assim, sabe? Quase 5 da tarde. Ele falou, tudo bem então, vocês têm comida, tá? A gente fez uns lanchinhos, fica tranquilo que desse lanchinho para depois, à noite a minha esposa, a gente faz uma comida e ela traz aqui para vocês, tá bom? Olha, aí eu falei assim, não quero incomodar, a gente nem foi na casa deles, nós ficamos sempre na barraca. Aí ela ia, a gente tava montando a barraca, terminando de montar as duas barracas, um carro, esses de cabine, eu não sei muito marca de carro, tipo caminhonete, né? Sai do sítio vizinho. E as cercas eram bem baixinha, dava até pra gente pular se a gente quisesse, né? Só que quando sai esse carro, esse cara que estava dirigindo o vizinho que sai do carro, enfim, quando ele sai e abre a porta para fechar a porteira, pula do carro um cachorro, um pastor alemão enorme, lindo, todo preto. Engraçado que ele pula do carro, ele pula a cerquinha do sítio onde eu estava e vem em minha direção. Aí ele pula aqui no meu peito, me derruba e começa a me lamber. Como se ele tivesse visto alguém que ele não via há muito tempo, como se eu fosse algo muito próximo a ele. Aí o dono veio caminhando devagarinho, assim, meio que olhando, sem acreditar que estava acontecendo. Quando ele chegou próximo, ele perguntou, nossa, quem é vocês? Ah, nós fizemos amizade aqui com o proprietário, a gente se perdeu, enfim, contei uma história para ele lá. E ele deixou a gente acampar meio escondido aqui para ninguém poder ver, para não criar um hábito. Ah, que legal. E vocês vão ficar aqui até quando? A gente vai ficar até domingo. E que estranho, meu cachorro, ele chama Rambo. Ah, que legal. Meu cachorro, ele não é assim, carinhoso, ele é meio durão, meio fechadão, ele não trata ninguém assim lá em casa. Nem comigo, nem com meus filhos, nem com a minha esposa. Estranho ele tá aqui assim com você. Faz o seguinte, ó, ele costuma ficar, na realidade, aqui na fazenda, ou no sítio, né, do meu vizinho. Como ele tem algumas questões aqui, a gente combinou de à noite ele sempre ficar aqui, porque é uma casinha dele ali, ó. Enfim, você fica com ele e me devolve domingo, ou ele mesmo vai sozinho e entra lá, mas não tem perigo dele ir pra rua, não, mas se ele for ele volta. Então beleza. Quando foi 7 da noite, e o cachorro sempre do meu lado, quando foi aproximadamente 7 da noite, a gente começou a sentir um cheiro muito forte de comida. E aí a gente olhou assim para fora da barraca, era a senhora vindo junto com o marido entregar comida pra gente, né? Enfim, eles fizeram um frango, tal, essas coisas, cozido e tal. E aí eu dividi com o cão, a minha comida com o cão, que tava ali com o Rambo, e minha irmã e meu amigo ficaram comendo ali também. Aí o cachorro comeu e passado uns minutos ele sai. Eu não vi para onde ele foi. Isso era às 7 e pouco, quase 8. Deu 9 horas nada, deu 10 horas nada, que deu cão, gente. 11 horas nada. Quando foi 11h15, uma coisa muito esquisita. O Rambo pula a cerca, que era baixa, como eu falei para vocês. E junto com ele, atrás dele, de uma maneira muito ordenada, vieram 20 cães. Todos esses cães não eram de raça. Eram cães pequenos ou médio porte, mas nenhum de raça. E eles seguiam de uma maneira muito ordenada, como se eles estivessem hipnotizados. A minha irmã e meu amigo estavam na barraca, eles ficavam juntos na barraca. E eu fiquei na barraca separado. Só que eu estava fora ali, comendo e vendo as estrelas, que o céu é muito limpo, né? A chuva já tinha passado. E ele fica do meu lado. Só que os cães fazem um círculo enorme e fica de costas pra gente de sentinela. Eu achei aquilo fenomenal, achei mais interessante do que ver os elementais. E eu chamei minha irmã. Irmã, olha, vem aqui fora, vem dar uma olhada aqui. Chamei meu amigo também. Quando eles olham, eles falam assim, mas o que está acontecendo? Eu falei, não sei, olha, nós estamos dentro de um círculo. Eles estão fechando esse círculo. Coisa ruim não é. É alguma coisa importante a nosso favor. E eles entraram, eu fiquei sozinho. Isso já era quase meia-noite. Eu olhei para casa, ainda estava acesa a casa. Aí eu esperei eles apagarem a luz. Por algum motivo que eu não sei explicar para vocês, eu tirei a roupa, eu fiquei nu e deitei ali com os cães. Eu fiquei ali até a noite inteira. E olha que é um frio danado nessa região à noite. E assim, eu fiquei a noite inteira dessa maneira.
Quando foi aproximadamente 5, 4:30 para 5 da tarde, eu me despertei e os cães que estavam em torno da gente não estavam mais. Só do meu lado que estava o outro cão. Aí me cobri com o cobertor que eu tinha. Ali já sentia frio. No momento que eu estava com aqueles cães, não sentia frio. E me troquei rapidamente para os donos da casa não pegar nu, que ia ser muito estranho. Aí assim, acordei minha irmã, acordei meu amigo, falei, gente, vocês viram aqueles cães ontem? Tinha uns cães aí parados, esquisitos, com os olhos meio paradão, assim, enfim. Logo pela manhã, quando foi umas 10 horas, o hóspede deles, que era um carioca, convidou a gente pra gente fazer como chama? Uma trilha. E a gente foi, eu, a minha irmã, o amigo nosso, esse cara do Rio de Janeiro, que eu não lembro o nome, eu e o Rambo. Só que por algum motivo eu pensei, Rambo, deixa eles irem na frente, a gente vai devagarinho. Só que lembra que choveu muito, a estrada era de terra, então estava muito ruim para caminhar. E eu não percebi, assim, quer dizer, eu não notei muito que, assim, dos dois lados da estrada, você tinha tanto que, às vezes, um sítio, uma fazenda, o que for, mas também tinha alguns penhascos. E eu caí num desses penhascos, e me estoporei todo, eu ia morrer. Quando eu caí e eu comecei a me arranhar todo, era alto o penhasco, em torno de uns 15 metros. Esse cachorro me pula. E eu sempre ando, ainda mais quando eu sempre ando com camisa assim. Ele me pegou por aqui, ó, ele me segurou com a boca dele, com os dentes, e me segurou. Ele não conseguia me puxar. E eu agarrei em 2 galhos. E aos poucos eu fui subindo até chegar de novo à estrada. Eu estava todo machucado, todo machucado. E aí eu olhei para ele, ele olhou para mim assim, alguma coisa tinha naquele cão comigo, que até hoje, né, não tem uma explicação. Enfim, vou resumir por aqui, só para terminar. Eles me medicaram, fizeram curativo e tal, eles não entenderam nada o que aconteceu. Eu falei, eu caí num barranco e consegui me segurar no galho e subir, mas quase fui embora, né? Quando eu desmontei toda a barraca, e a minha irmã, meu amigo também desmontou a barraca, esse cachorro para e fica me olhando como se ele estivesse entrando dentro dos meus olhos e vai embora. E aí eu fui para casa e depois eu fiquei assim por anos tentando entender o que aconteceu ali. E fui então através da literatura intelectual, antropológica, e pesquisando que eu descobri que no mundo existe forte relação do xamanismo com os cães, principalmente no Ártico e na Euroásia. Então esse é um pouco da minha experiência, muito resumida, para a gente fechar esse programa que vai ser o último por enquanto. Mas antes de mais nada, eu queria então só apontar algumas coisas sobre o próprio xamanismo aos olhos do grande místico Alan Watts. Ele dizia o seguinte em suas memórias: o que era um xamã? No olhar dele, no entendimento dele, tá bom? O xamã é um grande especialista do invisível. Isso tudo que eu vou falar tem a ver com a minha experiência também, tá? O xamã segue o curso de seu próprio destino. O xamã é considerado um ser estranho. O xamã transcende as convenções sociais, ou, aí eu coloco um pouco da minha fala, ou se disfarça neles. O xamã está fora do mundo, isso é o Alan Watts. E eu complemento, dentro de um outro mundo ou de todos os mundos. A estranheza é a marca do xamã e também do feiticeiro. O xamã vive fora das normas comuns, porque a ele é oferecido múltiplas realidades. Eu queria falar sobre isso dessa maneira, porque o Alan Watts foi um grande místico, enfim, escreveu sobre taoísmo, sobre várias questões ligadas a essa área da mística, muito mais do que do sobrenatural. E essas questões que ele fala sobre o xamã tem tudo a ver com as minhas experiências no decorrer da minha vida, que logicamente eu não consegui passar para vocês. E como eu falei desde o início, eu fico muito desconfortável de falar
algumas experiências muito contundentes, até mesmo experiências muito mais enraizadas no que eu chamo de xamanismo de origem, porque ele foge da realidade normativa ou ordinária, e que isso pode causar outras impressões, porque são questões que a ciência não consegue de maneira alguma nos provar, ou não tem resposta para isso. Então, por isso que eu decidi, nesse momento aqui, que é a nossa última conversa, por enquanto, falar um pouco dessa minha experiência. Eu acho que não era à toa que aconteceu em Minas Gerais. Minas Gerais, eu já tive a oportunidade de ministrar várias palestras lá na região do sul de Minas e também no norte de Minas Gerais, principalmente palestras sobre ufologia e algumas sobre xamanismo. E sempre houve algum fenômeno nas vezes que eu fui ali, seja em Tamonte, seja em Extrema e seja em Lambari. Nessas 3 cidades aí aconteceram fenômenos muito interessantes. Em Lambari, meus amigos da ufologia vão muito bem lembrar, o Marco Leal, enfim, que me levou de carro até como chama, o terminal de ônibus para que eu voltasse para casa. Eu estava ali conversando com eles, de repente eu sentei um pouco na calçada e vieram 10 cães. 10 cães. Só que entre esses 10 cães tinha um ali que era o líder. E ele era acompanhado com uma cachorra, com um cão fêmea, né? E eles ficaram do meu lado. Essa foto eu sempre estou divulgando nas redes sociais. Vou ver se eu coloco aqui para vocês, como uma homenagem que eu faço para vocês todos que estão sempre me acompanhando. E eu abraço eles, e aí o Marcão tira foto, né? Itamonte foi isso que eu contei para vocês há pouco. Logicamente que eu resumi muito, aconteceu mais coisas, muitas coisas interessantes ali, principalmente na madrugada, que eu não tenho como externar e falar para vocês, que vai parecer algo muito fictício. Mas tinham testemunhas, novamente. Então tinha minha irmã e meu amigo que testemunharam que de fato tinha sim 20 cães num comportamento nada normal, como se fossem hipnotizados pelo líder deles, que era esse quase lobo, né? Esse cão pastor enorme, lindo ele. E ali a gente teve uma relação sobrenatural, né? Eu me senti um deles ali, eu me senti fazendo parte daquela matilha. As sensações que eu tive ali, gente, no período da madrugada, foi impressionante. Algumas assim, por exemplo, eu não senti a terra, como se eu fosse a terra misturada com ar. Várias questões ali aconteceram naquela noite inteira. Tem coisa que é engraçada, se eu for contar, ao ponto de eu me comportar como cão. Como cão. Os cães, eles uivaram. Eu também uivei com eles. É que eu não quero aqui entrar em detalhes, que eu vou me sentir muito, muito desconfortável mesmo. Enfim, esse acontecimento, ele foi muito, muito, muito assim, ao mesmo tempo assustador para mim, mas ao mesmo tempo significativo, porque fez eu entender coisas que o papel, o livro, não trouxe para mim. Apenas eles certificaram de que realidades fora disso que a gente construiu, que eu chamo de a grande invenção, né? Nós inventamos a humanidade, nós inventamos, o próprio Homo sapiens inventou o Homo sapiens sapiens, nós inventamos a civilização, nós inventamos tudo isso que está em torno de nós. E fora dessas invenções, dessa grande invenção que é a humanidade, existem várias outras realidades, e que a gente, infelizmente, pela nossa condição muito tecnicista, muito moralista, enfim, vários fatores que impedem, e até mesmo as pessoas que não têm um certo preparo, impedem de acessar esses mundos tão extraordinários. Então, assim, em Extrema aconteceu coisas interessantes. Houve um encontro entre eu, logo em seguida chegou o Zé Alves,
e em seguida chegou um amigo meu que o Zé Alves também conheceu lá nos tempos que eu organizei um congresso de ufologia no MAN, juntamente com o Geônio, Dino Nascimento, enfim. Claudeir Covo era nosso padrinho ali, que ajudou muito nesse congresso. E ali a gente conheceu o Betim, um grande amigo aqui de Valinhos. E quando a gente se encontrou, foi uma coisa esquisitíssima. A gente se pegou aqui, ó, a gente fez uma espécie de triângulo. Eu peguei aqui nele, ele pegou aqui no Zé, e o Zé pegou, enfim. E como se a gente se conhecesse muito antes do que aquela vez que a gente se encontrou no MAN. Foi uma coisa extraordinária. E foi nesse momento também, nessa mesma visita que eu fiz em Extrema para fazer a palestra, que o carro do Marcão enguiçou e o Zé Alves, através de um sigilo, conseguiu fazer o carro andar novamente. E ele fez 2 vezes. Então, assim, lógico que teve mais coisas que aconteceram que não dá pra gente contar. Mas, assim, que fique na cabeça de vocês, que fique no pensamento de vocês, que fique no coração de vocês, que todas as minhas falas aqui eu fiz com muito carinho, com muita dedicação, com muito prazer, com muita vontade. Vou sentir falta porque eu gosto mesmo de falar, eu gosto de estar aqui com vocês. Não sei se talvez no futuro eu tenha como eu disse para vocês, eu estou para desenvolver um canal aí, eu não sei quando que vai ser isso, que é a Serpente do Xamã, onde vou falar de xamanismo, de feitiçaria, de antropologia, de outros assuntos, assim, ligados ou não. Então, assim, todo esse saber que eu passei para vocês foi na tentativa de estimular o pensamento crítico mesmo de vocês, para que a gente possa, então, entender o xamanismo de uma maneira correta, de uma maneira verdadeira, a gente fugir desse xamanismo de plástico que não leva a nada, e a gente entender as raízes. Só assim a gente compreende o xamanismo. Nas raízes, né? O xamanismo não veio da cultura indígena. A cultura indígena herdou o xamanismo da cultura primitiva, das primeiras culturas, né? Os povos mais originários ainda, e depois chegam esses, e logicamente que os indígenas vão abraçar o xamanismo de uma maneira extraordinária, e vão agregando aos seus saberes, às suas maneiras, as suas formas de entender esse mundo e os demais mundos que eles acessam com tanta dificuldade, porque não é fácil acessar esses mundos que os xamãs conseguem acessar. Gente, é isso. Eu agradeço de coração mais uma vez. Espero que nesses nossos todos encontros eu possa ter passado um pouco da minha sabedoria, um pouco da sabedoria dos nossos povos ancestrais, dos nossos povos originários, dessa cultura tão rica, né, que vai além da questão da cura, como já falei várias vezes. Não que não é importante, é super importante esse processo do curar, né, mas que o xamanismo, eu tenho certeza que ele vai permanecer com nós humanos, mesmo quando a gente tiver a possibilidade de trafegar pelo universo e a gente conquistar outros planetas, que isso com certeza num futuro distante possa acontecer. Mas para isso a gente tem que cuidar mais desse planeta, né? Esse planeta está passando por perigos tão terríveis, a gente está vendo aí as tempestades que estão acontecendo, mas eu sei que tem alguns xamãs que ainda, poucos xamãs que restam, esses xamãs de origem, de alguma maneira fazendo o trabalho para que a terra fique mais forte, mas não depende só dos xamãs. Os indígenas também, que são xamãs extraordinários, estão tentando e fazendo o seu papel com seus rituais, mas a grande maioria das grandes corporações não estão fazendo o que elas têm que fazer, ou seja, diminuir toda essa poluição, todo esse desastre que está sendo feito no meio ambiente. Quero deixar aqui meu abraço a todos vocês. Cris Pascoal, você está no meu coração. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Assim, a hora que eu puder voltar, a gente volta aqui.
Crislantim, meu abraço em você. Rafael Pereira, a gente se encontra sempre, né, meu amigo? Tamo juntos. Wagner Frota, estamos juntos, vamos pensar em outras coisas aí. Adoro fazer essas entrevistas com você, sua fala é sempre preciosa. Eu ia trazer aqui o Zé Alves, mas não deu tempo, mas quem sabe no futuro aí, em uma outra situação, eu vou ter o prazer de entrevistar meu grande amigo José Alves. Deixo o meu abraço a todos vocês do chat, das pessoas do Facebook, das pessoas do Instagram, das pessoas que estão sempre me abordando e questionando e admirando o meu trabalho. Eu agradeço de coração mesmo. Fiquem firmes, cuidem das plantinhas, sabe? Eu acabei de fazer um mini jardim aqui e está crescendo um pé de tomate. É extraordinário ver uma planta crescer, uma coisa, é um evento, gente, é um acontecimento, é uma síntese do que é a vida. E agradeço de coração, agradeço de coração. Eu estou saindo aqui do canal, mas estou próximo, sempre. Um forte abraço, até a próxima, né? Até a próxima vez. E que ficamos a lembrança aqui nos caminhos do xamanismo. E são muitos. Até mais.